Crianças, agora nós vamos continuar, né, o estudo do texto do O Minotauro, na página 181. Teseu fez aquilo que você imaginou que ele faria? Resposta pessoal, cada um vai dizer o que pensou. 2. O que você achou da história de Teseu e Ariadne? Interessante, divertida, amedrontadora, etc. Comente com alguém aí de casa, certo? No mito, você viu como Ariadne foi importante para que Teseu conseguisse sair do labirinto. No dia a dia, poder contar com as pessoas é muito importante. E é verdade, né, gente? Nessa vida não se vive sozinho, né? A gente sempre precisa um do outro, né? Precisamos uns dos outros para podermos viver em sociedade. Ninguém é capaz, ninguém consegue viver isolado, viver sozinho, sem ajuda, sem companhia, né? Então, a vida toda a gente precisa de alguém ou de algumas pessoas, né, do nosso lado. A primeira pergunta diz o seguinte: com que objetivo você acha que esse mito foi escrito? Por que vocês acham que ele foi escrito? Para demonstrar a bravura do Teseu, mostrar a bravura de um ateniense, né? Um personagem importante para a cultura grega. 4. Onde se passam os fatos narrados nessa história? Onde que aconteceu essa história? Em Atenas, na ilha de Creta, que é onde ficava o labirinto. Então, ela acontece em 2 lugares. Ela começa lá em Atenas, quando Teseu começa a negociar com o pai a sua ida para a ilha de Creta, né? E tentar matar o Minotauro, que se encontrava no labirinto. Então, em Creta, em Atenas, em Creta, onde ficava o labirinto. Quando teria acontecido essa história? Nesse texto aí fala qual que era o tempo, que ano que foi, em que época. Não há, né, gente? Nesse texto não há marcação de tempo temporal, marcação temporal que indique quando aconteceu a história. Não tem. Relacione as personagens do texto com as informações apresentadas sobre quem é cada uma delas. Então, vocês vão ler aí, ó, A, B, C, D, E e F, e vão dizer, lá embaixo tá, ó, rei de Creta. Quem era o rei de Creta? O rei de Creta era o Minos, que é o rei de Creta, é lá onde estava o Minotauro, é o Minos. Então, vocês vão pôr o E aí. Quem era o rei de Atenas? Vocês vão ter que voltar lá no texto e buscar as informações e preencher, tá? Na página 7. As personagens podem ser classificadas em personagem principal, que é aquela que tem o papel central, né? O papel mais importante na história. E personagens secundárias, que são aqueles que têm menor importância. Qual é a personagem principal da história lida? Nesse texto aí, qual que foi o personagem principal? Quem teve mais importância no desenrolar da história? Teseu, filho de quem? Filho do rei de Atenas. Não é a Teseu, porque se não fosse Teseu não tinha sentido ter história. Seria uma história comum. Os atenienses iriam para lá, seriam devorados como sempre pelo Minotauro, o barco voltaria vazio. Então, o Teseu é o personagem principal. 8. Qual é o tipo de narrador desse texto? Marque um X. Isso caiu até na prova, né? É um narrador personagem
Ou seja, o narrador participa das ações narradas, participa da história, ele está lá inserido, ele fala, então eu estive e tal, e quando eu fui, quando eu vi, apareceu, ele fala, ele participa, ou ele é um narrador observador, ele apenas conta o que aconteceu, ele apenas observa e narra os fatos sem participar deles. Vocês vão fazer um X na opção. Se o narrador fosse outro, você acha que os acontecimentos seriam narrados de maneira diferente? Por quê? Que vocês acham aí? Se fosse outro narrador. Bom, eu acho assim, ó, se fosse um narrador personagem, a história está em primeira pessoa, né? Nesse caso, o narrador ele contaria os fatos a partir do ponto de vista dele, de como ele viu a história acontecer, ou talvez ele criasse até um efeito maior de veracidade, né, de verdade ou de suspense para a história. Porque quando a gente está inserido numa história, o nosso desejo e assim, quase sempre a gente quer engrandecer o fato, né, contar vantagem. Então eu acredito sim, que se fosse um narrador personagem, a história estaria contada de maneira diferente, principalmente enaltecendo, né, engrandecendo ainda mais os fatos aí ocorridos. Qual é o conflito da história? Então vocês vão marcar um X, ó. O fato de Ariadne casar com Teseu ou o fato de Teseu decidir ir a Creta para matar o Minotauro? Qual foi que criou um certo conflito? Ele querer ir para lá, para Creta, ou a Ariadne, a moça, querer casar com ele? Faça um X. Qual é o clímax do texto lido? Ou seja, o momento de maior tensão, o momento mais importante, aquele que a gente fala, nossa, o que vai acontecer? O clímax, gente, desse texto é o momento em que o Minotauro vai atacar Teseu e esse mata ele com um golpe de espada, não é? A gente fala, nossa, ele vai atacar e agora? O que vai acontecer? Aí a gente vê que o Teseu consegue matá-lo com a espada. Qual é o desfecho dessa história? Ou seja, como ela termina? Aí vocês vão colocar o final. Como que foi que terminou? Depois que Teseu matou o Minotauro, o que aconteceu? Ele saiu de onde? Com quem? E depois, graças a quê? O que ele tinha levado para marcar o caminho? E aí, ele se juntou com quem? E eles seguiram para qual cidade? Vocês vão lembrando, tá? Agora, na 12, pergunta o seguinte, ó. Para vencer o Minotauro, Teseu contou com uma importante ajuda. Qual foi essa ajuda? Ele contou com a ajuda de quem? E o que ela forneceu para ele que fez com que ele conseguisse sair, né? Permitiu que ele encontrasse a saída do labirinto do Minotauro. Escrevam aí, então. Ele saiu com a ajuda de tal e que forneceu a ele tal coisa, né, para marcar o caminho e conseguir sair do labirinto. 13. Caso Teseu não tivesse recebido ajuda, o desfecho poderia ter sido outro. Imagine essa situação e escreva um novo desfecho para esse mito. Não precisa, tá? Essa aí não precisa fazer. Só imaginem como poderia ter sido um outro final. 14. Nas frases a seguir, substitua as palavras destacadas por sinônimos. Então, vamos lá. O plano do bravo está destacado, está em negrito, então vai ter que substituir por sinônimo. O que é sinônimo? Palavras que têm o mesmo sentido. Por exemplo, alegre, feliz, contente, tá?
Por exemplo, aqui, ó. O plano do bravo, então vocês vão substituir bravo. Rapaz consistia em tomar lugar de um dos jovens ao entrar no labirinto e golpear também vocês vão trocar. A terrível também, criatura. Então, vocês vão trocar aí, ó, bravo por um sinônimo, ou seja, por uma palavra que tem o mesmo sentido. Golpear. O que é golpear? Acertar, né? Podemos trocar golpear por acertar. E terrível, criatura, a gente pode pôr por horrenda ou malíssima criatura. E bravo, a gente pode trocar por valente ou corajoso. Vocês vão reescrever a frase, não é só colocar aí os adjetivos. É para reescrever a frase inteira, substituindo pelas palavras aí que a professora acabou de falar. B. Os infelizes jovens penetraram naquele lugar sinistro. Qual palavras que vocês podem trocar por penetraram? Pesquisem qualquer coisa no Google, no dicionário, que vocês vão achar sinônimos. E sinistro, qual que é a palavra que pode substituir sinistro? Procurem também no Google ou no dicionário. Compare, aqui não vai dar para comparar com de ninguém, tá? E embaixo, ó, o menininho fala: Teseu, no mito apresentado, toma uma importante atitude. Como você avalia a atitude de Teseu a decidir enfrentar Minotauro para acabar com o sofrimento de seu pai e poupar a vida dos jovens de Atenas? Em sua opinião, qual a importância de conhecermos a mitologia de povos e épocas diferentes? Cultura, né, gente? A cultura deles era baseada em mitos, né, na mitologia. E a gente tem que respeitar, porque culturas a gente não discute, a gente apenas respeita, tá? E a atitude do Teseu aí foi importante? Foi, né, gente? Uma atitude de bravura, de coragem, de valentia. Através dessa ação dele, ele evitou que mais jovens morressem, né? Ele acabou com aquele costume que estava sendo perpetuado por algum tempo, que era a matança de jovens atenienses, desde que Atenas perdeu, né, a guerra para Creta. Então, a nossa aula fica por aí, tá? Respondam com capricho, faça atividade com capricho, com zelo, letra bonita, atenção nos parágrafos, a letra maiúscula no ponto final, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque eu adoro mitologia, assim como amo a história. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.